Vamos falar agora sobre adiposidade localizada. Adiposidade localizada, será que alguém tem aqui? A famosa gordurinha localizada? Você? Ai, será? Eu? Então vamos falar aí sobre gordura localizada, adiposidade localizada. E o que é essa adiposidade localizada? Quando eu falo da adiposidade localizada, o nome já fala, é localizada, não é generalizada. Então está em uma parte do corpo. Então é acúmulo do tecido adiposo em regiões específicas, como forma de reserva energética. Então, quando eu acumulo gordura, isso a gente está falando da parte física, tá? Depois a gente vai falar da parte metafísica. Mas quando a gente fala da parte física, essa gordurinha localizada, ela está ligada a isso. É uma reserva em um ponto específico, por exemplo, o abdômen. A gente vai falar, inclusive, das regiões que a gente tem, tá? Maior probabilidade a ter gordura localizada, mas sempre que há uma gordura localizada, ela vem com o propósito de quê? Uma reserva energética. Então, ela vai se acumular ali com esse propósito, tá? A obesidade, ou tipo de gordura localizada, também de adiposidade localizada, os dois, tá? A obesidade e adiposidade localizada, ela é caracterizada, tá? Por hipertrofia e hiperplasia. Só que a hiperplasia, ela só ocorre até a adolescência. Depois a gente não tem mais hiperplasia. Plasia, aumento do número, tá? Então, hiper, aumento. Aumento do quê? Da plasia. Plasia é o quê? Número de células adiposas. Depois disso, então na minha faixa etária, que eu passei dos 15 faz pouco tempo, mas já passei, a gente começa a ter hipertrofia, então aumenta o tamanho. Pensa o que você faz na academia, você não faz hipertrofia, tá? Muscular? Ocorre a hipertrofia adiposa também, que é algo que a gente não deseja tanto. Essa célula de gordura, ela aumenta de tamanho, tá? E isso ocorre a vida inteira. Por isso a gente tem que cuidar do que a gente come, e o comer é a alimentação física, sim, mas também pensamentos, porque o pensamento é uma forma de nutrição. Então é muito importante entender isso. Certo, então quais regiões, por exemplo, a gente tem gordura localizada? No flanco? Sim, a gente vai mostrar isso tanto na aula prática, quanto aqui, que depois eu vou mostrar, né? Mais mensagens e fotos aqui para vocês. Vou mandar aqui também na descrição da aula, tá? O material para vocês poderem olhar sempre, tá? Então é hiper importante entender, por exemplo, que a gente tem no abdômen, por exemplo, em flanco, várias regiões. Observa aqui essa imagem. Então, observa aqui essa imagem. Você identifica a gordura localizada em você ou no seu cliente ou na sua cliente em algum local? Então, observa essa setinha verde, abdômen superior, tá? O azulzinho, número 2, flancos, que muitas pessoas confundem. Na aula prática a gente vai falar bastante sobre isso. A preta, número 3, abdômen inferior. 4, culote. 5, interno de coxa. São regiões que a gente costuma acumular bastante gordura localizada. Bastante gordura localizada, tá? Então, para eu poder fazer um tratamento correto, é muito importante falar sobre isso, entender isso para eu poder cuidar. Porque se a cliente chega aqui para você... Então, vamos pensar aqui que chegou a Maria Joaquina, 26 anos, trabalha como secretária, sentada o dia todo, teve filho há 2 anos, um caso clínico. E a queixa principal dela é gordura localizada em abdômen. Tá, vamos falar só da parte física por enquanto, porque depois a gente vai falar da parte metafísica. Gordura localizada onde? No abdômen. Você vai precisar fazer interno de coxa, posterior de coxa? Não, você vai fazer em abdômen. Qual? Superior, inferior? A maioria das mulheres tem mais gordura localizada, tem uma maior probabilidade de ter gordura localizada em abdômen inferior, tá? Grande maioria, diferente dos homens. E é isso que a gente vai falar agora, biotipo versus localização da gordura localizada ou da adiposidade localizada. Então, observa a imagem aqui, nós temos essa imagem que é o tipo androide,
que é a maçãzinha, que é muito mais comum em homens, tá? E nós temos esse outro tipo também, observa que é o tipo pera, que é mais comum em mulheres. Androide, tipo maçã, ginoide, tipo pera. O androide é muito mais comum em homens, então vamos relembrar aqui o Faustão antigamente. Hoje ele já não está mais tão assim, mas antigamente ele era um androide puro. Magro, magro, magro em cima, magro, magro, magro embaixo, mas região abdominal era bem redondinha, era uma maçã, é o tipo androide. Tem uma maior probabilidade para quê? Ter doenças cardiorrespiratórias. Vamos entender o porquê. Então, a gordura localizada está toda acumulada aqui, ó, na região do abdômen. Muita gordura localizada aqui. O que isso vai fazer? Compressão dos órgãos internos. Entre eles, o diafragma, músculo da respiração, que fica comprimido sem conseguir exercer sua função corretamente. Tá? Há compressão também de outros órgãos, como há também compressão do coração. Então, tem uma maior probabilidade de ter uma doença cardiorrespiratória, cardiopulmonar, a ter um ataque cardíaco, por exemplo. Tanto que tem a circunferência, tá? Que é muito prejudicial acima de 102, 110 centímetros, tá? Requer cuidado, requer tratamento de emagrecimento. Inclusive, nós temos um programa que é muito legal, que é o programa de emagrecimento consciente. Porque não adianta eu só fazer dietas restritivas, malucas, e não cuidar do emocional. Eu preciso cuidar do emocional. Eu preciso cuidar do energético. E a gente vai falar isso no próximo módulo, tá? Um outro tipo é o ginoide, que é muito comum em mulheres. O tipo ginoide é muito comum em mulheres, que é o tipo pera. Porém, hoje em dia há uma inversão disso. Então, a gente encontra muitos homens ginoide e mulheres androides, mas a grande maioria homens, que tem uma adiposidade localizada, tem uma obesidade tipo androide e mulheres tipo ginoide. O tipo ginoide tem o maior acúmulo onde? Abdômen inferior e região glúteo-femoral. Então, se chegou uma mulher para você, você vai tratar geralmente homens e mulheres exatamente igual? Não, porque a gordura localizada é diferente. Na aula prática, a gente vai ter uma aula prática sobre como fazer a perimetria. Então, você vai entender como fazer isso e fazer onde? Na região onde a cliente se queixa. Então, vamos pensar lá na Maria Joaquina, caso clínico que a gente falou há pouco. A queixa da Maria Joaquina é gordura localizada onde? Isso, abdômen inferior. Eu vou fazer interno de coxa? Não, porque a queixa da Maria Joaquina, nome aqui simbólico, tá? É abdômen inferior. Então, vamos lá. Entendeu sobre isso? Não entendeu? Volta à aula. Novamente, a aula EAD é muito legal porque você vai e volta quantas vezes você quiser. Então, volta, tá? Volta. Assiste quantas vezes você quiser. E estuda as apostilas, estuda os artigos, tá? Que é hiper importante. Então, aqui a gente vai finalizando o módulo 1 e eu agradeço infinitamente.